Falou Sicoob, pensou Credipatos. A gente teve aqui um processo administrativo, né, onde que os vereadores votaram ao final pela cassação do mandato do vereador e ele impetrou na justiça algumas ações, né, 2 no Tribunal de Justiça em Belo Horizonte e 2 aqui em Patos. As primeiras foram para interromper o processo que estava acontecendo, né, e as outras 2 foi para suspender a decisão de cassação final. Até hoje, todas as decisões judiciais que teve nos 2 processos foram no sentido de improcedência, né, alegando que seguiu todo o rito correto, né, do processo administrativo, e o Poder Judiciário tem uma tendência de não dar opinião sobre o mérito da questão, né? Isso é um processo do Poder Legislativo, né? A gente tem a independência de poderes, né? Então o Judiciário tende a não avaliar se é correto ou não. O que o Judiciário faz é avaliar se seguiu os ritos processuais corretos ou não, né? Respeitou a lei o processo? Então o Judiciário não dá opinião sobre o mérito da ação. Isso. Primeiro ele entrou com uma ação judicial aqui em Patos para suspender o segmento da comissão processante, né, os trabalhos, em que em primeiro momento foi até concedido uma liminar para suspender, mas sanou algumas dúvidas que o juiz havia levantado e ele deu uma nova decisão permitindo que os trabalhos fossem continuados. A partir daí ele recorreu com agravo de instrumento para o tribunal, esse agravo de instrumento foi julgado improcedente e posteriormente, quando se encerrou os trabalhos da comissão processante e houve a cassação, ele entrou com uma nova ação judicial pedindo para anular todo o processo que ocorreu aqui na Câmara Municipal. A liminar foi julgada improcedente também, ele impetrou um novo recurso de agravo de instrumento para tentar reverter essa decisão em Belo Horizonte, que também foi negado. Então agora a gente aguarda só a sentença final sobre o mérito da questão. Então essas fases que estão os processos, né? Algum já foi extinto ou não? Não, a primeira ação ela teve sentença julgando improcedente, porém o vereador impetrou o recurso de apelação, que a gente ainda está com prazo para apresentar contra-razões, mas nenhum foi extinto ainda não. Agora, André Franco, conta para a gente, caso o juiz dê uma liminar favorável ao Lázaro Borges, né? Ele poderá voltar ao plenário, voltar para a cadeira do Legislativo? Então, a liminar que ele tentou, né, que seria uma decisão judicial de imediato, já foi julgada improcedente. Através de liminar, ele não retorna. Mas agora está sendo julgado o mérito do processo, né? A primeira sentença foi improcedente, tem um segundo processo em aberto e caso o Poder Judiciário entenda que houve alguma falha aqui no Legislativo, não cumpriu algum rito correto do processo, pode sim reverter a situação e o ex-vereador retornar. Mas eu entendo que é muito difícil, uma vez que já tem de 6 a 8 decisões dentro do processo, todos no sentido da improcedência. Caso ele volte, ele assume o lugar de quem? O vereador que foi empossado no lugar dele, na cassação, foi o vereador Delei, né, professor Delei, e se algum dia ele conseguir reverter na justiça, oficia o Tribunal Eleitoral, e o Tribunal Eleitoral oficia a Câmara, né, determinando o retorno e exoneração do que está no lugar dele. Paralelo a isso, Marquinhos das Bananas, que faleceu, o processo dele ainda corre, né? Então, o processo do Marquinhos também ainda está em trâmite na justiça, né? Ele já existia pedindo a anulação da decisão do parecer, né? Infelizmente, teve o óbito do ex-vereador e a ação continua, né? Se algum dia o Poder Judiciário entender que o processo da Câmara não foi correto, a família recebe, né, o salário dele do dia que ele foi cassado até o dia do óbito dele, né? Não tem mais como ter o retorno do vereador, mas o processo ainda continua em andamento.
Agora vocês, procuradores, estão tranquilos quanto a esses processos, né? A Câmara vai recorrendo até a decisão, né? Isso, como o doutor André bem disse, nós temos muitas decisões em todos os processos, no sentido de que todos os ritos foram seguidos corretamente e, no caso, quem precisou recorrer foram as outras partes e, até o momento, todas as decisões dos processos foram no sentido de que o processo foi seguido aqui na Câmara Municipal de forma correta.